Olá, sejam bem-vindos ao Porquê Eu Tenho Board Games. Meu nome é William e hoje nós vamos falar do Heróis de San Villano, um jogo criado pelo Eduardo Guerra, que ganhou o prêmio Ludopédia no ano passado por Crop Rotation, e arte do João Henrique Pacheco. O Heróis de San Villano é um jogo que eu considero como uma alocação de trabalhadores, onde nós somos uma organização recrutando heróis na cidade de San Villano para poder combater os vilões e ser a organização mais vitoriosa ao longo de 4 estações. Esse é um jogo de 1 a 4 jogadores acima de 10 anos com uma duração de 60 a 75 minutos. Eu jogo mais em modo solo e eu joguei algumas partidas com 2 jogadores. O Heróis de San Villano foi lançado pela Dijon Jogos, foi também financiado na Catarse, foi um financiamento coletivo do qual eu participei. E eu vou mostrar rapidamente para vocês alguns dos componentes, como se desenrola uma partida, e depois eu volto para dizer por que eu tenho Heróis de San Villano. Como vocês podem ver, Heróis de San Villano é um jogo que, mesmo sendo de uma caixinha pequena, ele tem vários componentes. Eu dei uma enxugada aqui, mas ele tem um pouquinho mais de componente. Então ele vem com fichas de recursos, fichas de dinheiro e de pistas. Ele vem com os marcadores de rastreio da sua facção, da sua organização. Então o jogo você começa com 2 agentes, mas um começa fora do campo, ele só entra depois que todas as cartas de estação verão forem abertas. Então no início do jogo a gente sempre começa, se eu não me engano, no hospital, tá? E nós vamos alocando, fazendo algumas movimentações em grid, e a gente vai ativando os locais onde os nossos agentes pararam. Nós temos aqui um track de jogadores, então o primeiro jogador ele sempre fica na ponta do track. Depois vem o estrategista. O estrategista é aquele que vai escolher qual a carta vai ser aberta na próxima jogada. Assim, quando nós tivermos, cada jogador tiverem 2 ações, uma ação de dia e uma ação da noite. Então a cada turno, ou seja, a cada vez que uma carta é revelada, os jogadores eles vão ter 2 ações. Aqui nós sempre começamos o jogo com um super agente, e nosso trabalho é recrutar heróis. Cada fileira de heróis ficam com 3 heróis, de ajudante também tem 3, eu coloquei só um aqui só para mostrar por conta do espaço. Cada ajudante tem um valor de recrutar e uma habilidade especial, e cada herói ele também tem um custo de recrutar, e ele sempre vem com uma fraqueza e um foco que vai ser usado para determinar se ele conseguiu combater o vilão de forma eficaz ou não. E todos também têm um poder especial que é utilizado quando a gente cai nessa casa do raio azul. Nós temos também os vilões, que são abertos. Eles são separados em vilões escória e vilões elite. Os vilões elite só saem quando a gente começa a abrir as cartas de inverno, ou seja, quando a gente acaba de abrir a última carta de outono, nós vamos parar de abrir cartas do baralho de vilões escória e vamos começar a colocar na pilha os vilões elite. O jogo ele tem algumas cartas chamadas de alcunhas. As alcunhas são cartas, alguns objetivos, que o primeiro jogador que tiver aquele objetivo ganha essa carta e ganha o valor de pontos de reputação. O jogo a gente vai competir para ter mais pontos de reputação. Então cada vilão tem um valor de pontos de reputação, e as cartas de alcunha também dão pontos de reputação. Os vilões têm um valor de rastrear, então antes de você conseguir combater ele, você tem que vir num espaço
que tem o símbolo de rastrear, pagar o custo e você coloca uma ficha de rastreio sua em cima da carta. Todos os jogadores podem rastrear vilões que já tenham ficha de outro jogador de rastreio, mas no momento que um jogador enfrenta as fichas dos outros jogadores vêm para a carta de oportunidade. Ou seja, os outros jogadores que tiverem rastreado um vilão, mas não conseguir combatê-lo, eles ainda vão ter uma ação extra pelas fichas que estiverem nesta carta. E como que funciona o combate? Para combater um vilão, você tem que ter uma ficha de rastreio em cima dele e você tem que ir num local de combate. Então vamos dizer que o Bambolê tivesse como foco esse símbolo aqui de cérebro. Se ele tivesse esse símbolo de cérebro, ele venceria o mestre das facas e não ficaria exausto, porque o foco dele é igual à fraqueza do vilão. Então, se isso acontecer, o vilão você vence, essa carta vem para sua área de jogo e seu vilão e seu herói continua preparado. Se o foco do vilão for igual à fraqueza do herói, esse herói foi vencido, esse herói é descartado. Se o foco do vilão é diferente da fraqueza do herói e o foco do herói também é diferente da fraqueza do vilão, esse herói ficou exausto na batalha e virou na vertical. O jogo vai se desenrolando dessa forma até que toda vez que é feita as duas ações dos jogadores, uma ação de dia e uma ação da noite, é aberta uma nova carta seguindo as ordens. Então são abertas todas as cartas de verão. Depois que a última carta de verão é aberta, entra-se um novo agente do jogador, ou seja, você pode colocar um agente seu em algum lugar do tabuleiro, então você vai ter sempre 2 agentes no tabuleiro. Vamos abrindo as cartas de outono. Quando a última carta de outono for aberta, a gente começa a abrir os vilões Elite, e quando abrir a última carta de inverno, acontece a última rodada do jogo. Depois é somado os pontos de reputação e no final o jogador que tiver mais reputação vence. Por que eu tenho Heróis de São Villano? Heróis de São Villano é um jogo de alocações de trabalhadores que ele é um jogo nacional bem bacana dentro do gênero. Ele se desenrola bem rápido, as regras são pegas muito rápido. Alguns dos vilões que podem ficar em dúvida quando você revela, ou cada vilão ele tem uma habilidade especial que modifica como anda o jogo ou alguns personagens. Ele é um jogo muito bacana de se jogar. Há muita questão de você bloquear o colega e ele é um jogo onde você tem que fazer algumas escolhas de pegar algum vilão antes dos outros para você conseguir ter alguma pontuação um pouco a mais. Alguns ajudantes desenrolam o jogo de uma forma absurda, como a Miss Liz. A Miss Liz é uma cartinha que ela causa muito problema em algumas partidas. Ela duplica a quantidade de recursos que você recebe em alguns locais. Então é uma carta muito poderosa. E eu gostei de Heróis de São Villano quando eu vi o projeto no Catarse. Eu fui apoiador do jogo. Tenho aqui minha dedicatória do Eduardo Guerra. Esse foi um jogo que eu peguei lá na Diversão Offline de 2019. O modo solo dele é bem construído, mas é muito difícil. Eu ganhei uma vez só e acho que eu ainda joguei errado. Mas é um modo solo. Às vezes pode ser até talvez funcionar melhor se fosse mais loucura tentar jogar um modo solo cooperativo. Ainda não testei isso, mas seria uma boa pedida também. É um jogo bem fácil de jogar, então as regras são rápidas, as regras são simples e o jogo se desenrola de forma fluida. Uma coisa que alguns jogadores podem perceber é que o jogo às vezes acaba um pouco rápido demais e você está tentando construir seus recursos e você não consegue.
mas dentro do escopo do jogo e da proposta dele, é um jogo que eu gostei bastante. Deixe seu comentário se você gostou, se você desgostou. Fale por que você tem esse jogo, aqueles que têm Heróis de São Villano. E vamos continuar com alguns outros vídeos de jogos que estão um pouco fora do radar, ou são aqueles jogos que não são muito apreciados, mas que todos têm um pouquinho de seu brilho, e acho que cada jogador tem que ter o jogo porque ele gosta, mesmo que o jogo seja quebrado ou que o jogo tenha algumas escolhas ruins. Não é o caso do Herói de São Villano para mim, eu só acho ele um jogo muito difícil de jogar solo, tá? Até logo, galera, e um abraço.